Senhor chamou. O Senhor vai usar ela nesta manhã como instrumento vivo nas tuas mãos. Traga a tua palavra, aquilo que o Senhor quer. Aquilo, meu Pai, que nós como ministro da tua palavra precisamos hoje ouvir. O nosso coração, meu Pai, se abre, que esteja sensível à sua voz. Tira a dureza do coração, para que a tua palavra venha penetrar no íntimo, lá no íntimo da alma. Por isso, meu Pai, nós colocamos agora diante de Ti, com o coração aberto, com a mente aberta, para que o Senhor venha falar. Usa a tua filha, abençoa a tua filha, dê ela, meu Pai, a palavra, dê ela a revelação, e que o teu povo agora esteja preparado, porque às vezes preparamos para tanta coisa, mas não estamos preparados para ouvir a tua voz. Por isso às vezes ficamos bravos, não entendemos, não concordamos, mas quando o nosso coração está aberto, sensível à tua voz, a tua palavra vem como um alimento para a nossa alma. Abençoa tua filha, meu Pai, pastora Maria José, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos aqui para frente. Fala assim: pastora Maria José, deixa Deus te usar. Amém? Vamos aplaudir Jesus. Não é fácil estar aqui para falar para o ministério, para falar para obreiros, mas a palavra é do Senhor, a igreja é do Senhor, e é Ele que vai tratar com os nossos corações. Precisar minha gratidão ao nosso superintendente, pastor Eliseu, por me confiar esta oportunidade de estar aqui, tratando daquilo que Deus tem falado ao meu coração, dividindo com você nesta manhã. Abra sua Bíblia em Isaías 58. Confesso que não é um texto fácil de se explicar, mas Deus, Isaías 58, mas Deus faz essas coisas. A gente até tenta negociar, mas com Ele não tem negociação. Isaías 58. Isaías é um moço erudito, fala muito difícil, e às vezes enrola, embaralha a mente da gente, mas se a palavra vem do alto, é o Senhor que faz nos entender o propósito da palavra. Capítulo 58, nós vamos ler a partir do versículo 9. Todo mundo achou o endereço? Tem alguém precisando de socorro? É reunião de ministério, todo mundo está com habilidade para manejar a palavra. Está escrito assim: então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender de dedo e o falar a vaidade, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará tua alma em lugares áridos, fortificará os teus ossos
edificarão as antigas ruínas. Assim levantarás o fundamento de geração em geração, e chamar-te-ão reparadores das rupturas e restaurador de veredas para morar. Feche os seus olhos e faça uma pequena oração nesta manhã. Deus, é a tua palavra, meu Senhor. Fale, não te cales. Fique à vontade em nosso meio. Precisamos entender o que é que estamos vivendo. Porque se a gente não entende, a gente morre. E se a gente não entende, a gente fica pelo caminho. Mas precisamos que a tua palavra, que é viva e eficaz, venha renovar-nos nesta manhã e nos colocar de volta ao centro da tua vontade. Ensina a tua igreja nesta manhã. Se quebramos, quebramos em cima da roda. Se quebramos, quebramos em tua mão. E temos disposição para sermos moldados por ti novamente nesta manhã, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós podemos assentar em nossos lugares. É uma reunião de ministério. Você tem um compromisso de conduzir um povo. Você tem um compromisso de conduzir uma cidade. Você tem um compromisso de edificar vidas. Mas quando a gente olha para Isaías é um profeta que teve uma experiência extraordinária com Deus. Tinha um tipo de mensagem, depois que viu o céu aberto, mudou tudo. E Deus diz para ele assim: você vai falar a um povo que tem um coração duro. Você vai falar, eles não vão te ouvir, mas você vai ter que falar. Isaías levanta-se com uma mensagem dura, uma mensagem de repreensão, uma mensagem dizendo que virá um tempo de cativeiro, que virá um tempo de inverno, virá um tempo em que vai se perder muitas coisas. Mas o nosso Deus é assim, às vezes nos pega pela orelha para nos colocar na posição, mas Ele sempre vem com uma palavra de esperança. Isaías 58 é uma palavra de advertência, mas também é uma palavra de esperança, porque tudo que Isaías falou, ele viveu muitos anos antes do cativeiro, mas a gente sabe o que aconteceu. Isaías não viu como Ezequiel viveu, Isaías não viu, mas ele falou e Deus cumpriu, porque o Deus que nós servimos é Deus que cumpre promessas. A gente olha em Isaías 58 e o povo está indignado. Por que é que eles estão indignados? Porque eles estão vendo um tempo de ruína. Eles estão vendo um tempo em que a cidade está destruída, um tempo que está tudo assolado, está tudo perdido. Quem olha e diz: nem parece que um dia foi Jerusalém, nem parece que essa cidade um dia foi fortificada, nem parece que aqui um dia foi lugar de sonhos. E aí Deus levanta Isaías e diz assim: clama em alta voz e explique a eles por que é que está assim. E Isaías se levanta, clamando em alta voz, e diz assim: olha, o negócio de vocês é o seguinte, eu só estou sintetizando para você entender. O negócio de vocês é o seguinte: vocês jejuam, vocês demonstram que gostam de vir à igreja, vocês demonstram que gostam de aprender a palavra, vocês demonstram que querem ter comunhão com Deus, mas esse negócio é só religiosidade. Vocês jejuam e vocês dizem assim: jejuamos e a mão do Senhor continua encolhida. Ele diz assim: vocês dizem, nós clamamos e o Senhor não responde. Aí o profeta se levanta e diz assim: sabe por que é que vocês clamam e Deus não responde? Porque vocês estão com problemas de relacionamento. A gente sabe, irmão, que relacionamento pessoal, Deus leva muito a sério isso. Porque o problema começou no Éden, quando teve um problema de relacionamento. Deus criou o homem para viver numa terra abundante, houve um problema de relacionamento. Mas é aquele problema que chega e a gente nem percebe. Adão teria que cultivar o jardim, mas também teria que cuidar de
de Eva, porque é osso dos seus ossos e carne da sua carne. Adão se distraiu, a serpente entrou no jardim. Adão se distraiu, Eva está perto, mas está longe. Está junto, mas não está no mesmo coração. Enquanto Adão se distrai com coisas lícitas, Eva se perde. Porque o nosso problema como obreiro não é o pecado em si, não é a prostituição, o adultério, a roubalheira, a bebedice. O nosso problema não é esse. O nosso problema é que a gente se envolve com coisas que parecem corretas, que parecem a vontade de Deus. E aí a gente não cuida de relacionamentos. A gente não entende que para ser vitorioso aqui, a gente tem que ser vitorioso no nosso jardim. Então Deus está dizendo assim, vocês jejuam, mas vocês têm problema de relacionamento. Por quê? Porque quando vocês estão jejuando, o patrão oprime o empregado. Problema de relacionamento. Quando vocês estão jejuando, o empregado rouba o patrão. Problema de relacionamento. Ele diz assim, vocês jejuam e até dobram para um lado para mostrar que vocês estão em jejum. Esse jejum não me agrada. E Deus está dizendo assim, a hora é de cuidar de relacionamento. Quando você jejuar da maneira certa, a coisa vai mudar. Quando você entender que o irmão que está do seu lado está oprimido e você tem a chave da libertação, quando você entender que o irmão está faminto e você tem o pão, aí você vai abraçar, vai trazer para junto, vai alimentar e não vai deixar ninguém pelo caminho. Aí você vai chamar. Aí você vai chamar e ele vai dizer, eis-me aqui. Quando nós entendemos qual é o jejum que agrada a Deus, a gente vai chamar. E ele não vai dizer, olha para cá, ele vai dizer, eis-me aqui. Eis-me aqui. O Senhor está dizendo assim, quando vocês cuidarem dos relacionamentos, quando vocês se posicionarem e entender o valor de uma pessoa, aí vocês vão chamar. E aí aquilo que era treva na sua vida vai nascer a luz. A tua luz vai brilhar como o sol do meio-dia. Quando vocês entenderem que o segredo é saber cultivar, é cuidar do que Deus confiou na sua mão, você não vai viver em trevas. A cidade pode até estar assolada, o país pode estar vivendo um tempo difícil, mas a tua luz vai brilhar nessa nação. A tua luz vai brilhar na sua cidade. A tua luz vai brilhar na sua família. E Deus está dizendo assim, e esse lugar que é deserto, que está te matando, esse lugar que está te causando dores, esse lugar que está mudando a cor da sua pele, está roubando a sua essência, é aquele lugar difícil, é aquele lugar em que o sol arrebenta com a gente e a gente olha e não tem ninguém para estender a mão. Aí Deus está dizendo assim, vocês jejuam, mas quando vocês jejuam para contenda. Quando vocês jejuam e vocês apontam o dedo. Vocês jejuam e se acham melhores que todo mundo. Aí Deus está dizendo, entenda. Quando você entender por que é que eu te chamei, você vai me chamar e eu vou estar com você. E esse deserto eu vou transformar em um jardim. Esse deserto, essa terra árida é que você está vivendo, vai ser um manancial de água viva. Porque
acostumado a passar. Está indo em direção ao templo chamado Formosa. A escada é a mesma, o templo é o mesmo, o paralítico é o mesmo, mas Pedro e João não são mais os mesmos. Aí Pedro e João está cheio e não aponta o dedo. Olha para o paralítico e diz: olha para nós. Aí a gente costumou com os jargões dizer assim: não olha para mim. Que é isso, irmão? Sou da igreja do Senhor. Faça como Paulo, seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele olha e diz: olha para nós. O que você quer, nós não temos. Mas o que você precisa, nós temos. O que você quer é para o financeiro, é coisa que vai passar. Mas o que a gente vai te dar, não vai formar um manancial dentro de você. Ele olha e diz: o que eu tenho é dor. Ele levanta. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta. Irmão, mas não para aí. A gente aprende que ele mandou levantar e o cara levantou. A gente tem que ler o texto inteiro. A ordem é: levanta. Em nome de Jesus, o Nazareno. E a Bíblia diz assim: e ele estendendo a mão. Não está escrito e apontando o dedo. Ele dizia estendendo a mão. Segurou na mão do paralítico. E ele se levantou. A Bíblia diz que ele se levantou. Ele correu. Ele pulou. Ele foi além. Porque teve um pastor que foi cheio no dia de Pentecostes e que passa por um necessitado e estende a mão. E o homem se levantou. É por causa disso a igreja deu um salto de vitória. Aí Deus está usando Isaías para dizer: entenda, não é para estender o dedo enquanto jejuma, é para estender as mãos. Porque se você fizer isso, você será um jardim. Mesmo morando no deserto, será um jardim. Mesmo que a cidade esteja em ruína, você será um jardim. E esse jardim não vai ser regado de vez em quando, não vai ser regado continuamente. Não vai faltar água nesse jardim. E a promessa não é só para aquele povo. Deus está dizendo assim: e os que nascerem de você, os que vierem depois de você, eles serão reparadores de rotura. Os que vierem depois de você fecharão brechas. E todo mundo vai falar que você é um reparador de roturas. A gente sabe que o nosso Deus é Deus que cumpre promessa. O que Isaías está dizendo aqui que vai acontecer, que roturas estão abertas, que portas estão vendidas, a gente sabe que aconteceu no livro do 2 Reis, capítulo 25. O rei está distraído, vivendo do seu jeito, da sua maneira. A Bíblia diz que Nabucodonosor preparou um exército e veio contra Judá. E veio contra o rei, veio contra o exército. E quando ele chega, a cidade está fortificada. Eles estão errados, mas estão confiando na força do seu braço. Está confiando no muro que construíram. Só que a gente precisa entender que o inimigo que a gente enfrenta, ele é astuto, ele não tem pressa. Apressados somos nós. Ele cerca Judá, ele cerca Jerusalém por dias, por meses. Não tem brecha, não dá para entrar. Mas a Bíblia diz que o tempo passou e o tempo nos distrai. O tempo passou. O rei se distraiu e achou que o inimigo não tinha nenhum significado, não fazia nenhuma ameaça. A Bíblia diz assim, segundo Samuel 25, está escrito assim: o tempo passou e a fome chegou em Judá. A fome chegou em Jerusalém, o lugar que deveria ser terra que manda leite
e queimou os muros e destruiu as portas. E é isso que Isaías profetizou, aconteceu em 2 Reis 25. Mas Isaías não falou apenas da assolação, ele falou da reparação. Aí o que ele está dizendo? O que Isaías está dizendo? O muro vai ser destruído, a cidade vai ser assolada, mas os que nascerem dessa geração será alguém que vai reconstruir a cidade. Será alguém que vai reparar os muros. E a promessa se cumpre. Quando eles estão na Babilônia, prisioneiro, o tempo passa, está lá um moço que nunca esteve em Jerusalém. É os que nasceram deles. Nunca esteve em Jerusalém, não conhece Jerusalém. Nasceu no palácio, exerce uma função extraordinária, é de copeiro do rei. A gente acha, irmão, que Neemias está lá como copeiro, que é uma situação vexatória. Não é não, irmão. É treinamento de guerra. É treinamento para reconstrução. É treinamento para fechar brechas. Não dá para fazer um negócio que eu não aprendi a fazer. Se me mandarem construir um edifício, não vai sair nem do alicerce. Eu não aprendi a fazer. Eu não sei fazer isso. Nós erramos quando a gente tenta fazer um negócio que a gente não sabe. A gente não sabe, não pergunta quem sabe. Aí a gente vai lá e enfia os pés pelas mãos e está tudo errado. Jerusalém está muito destruída, então não pode ser qualquer um. Neemias está no palácio, um dia seu irmão vem e ele pergunta assim: como é que está Jerusalém? Ele não diz assim: como é que está a cidade dos meus pais? Não, ele diz: como é que está a cidade do sepulcro dos meus pais? Como é que está o lugar em que os meus pais foram sepultados? Aí Anani olha para ele e diz: olha, os que restaram lá e os que voltaram do cativeiro estão em desolação. Meu Deus. A fome está reinando lá. Estão envergonhados, porque aquele lugar que um dia foi de honra, agora é de vergonha. Ele diz assim: as portas estão fendidas e os muros queimados a fogo. Neemias fica tão chocado porque ele conhece a história de Jerusalém. E a Bíblia diz que ele fica paralisado e ele se prostra. E quando ele fica paralisado e se prostra, a Bíblia diz que ele chora. Porque quando a gente ouve má notícia, alguns comemoram. Mas aquele que tem aliança com Deus, ele chora. Porque ele começa a perguntar: onde é que eu me encaixo nisso? Porque eu não sou fruto do acaso, eu não estou aqui por acaso. Se eu sou sobrevivente, eu preciso fazer alguma coisa. A Bíblia diz que a primeira ação é ficar paralisado. Mas ele sabe que tem uma promessa, porque se tem uma coisa que o povo de Israel sabe, é a história do seu povo. Ele sabe que tem uma promessa dita por Isaías, que os filhos daquela nação se levantariam e reconstruiriam. Reconstruir dá trabalho, irmão. Se construir dá trabalho, reconstruir dá mais trabalho ainda, porque a gente vai ter que trabalhar em cima de fundamentos que outros ficaram. E sempre vão comparar a gente, sempre vai querer que a gente seja melhor, sempre vai querer que a gente seja igual. As pessoas não entendem que as pessoas são diferentes. E Neemias sabe que ele tem um compromisso. Ele chora porque há tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de abraçar e há tempo de se afastar. Há tempo para todas as coisas. Se até a natureza tem primavera, verão, outono, inverno, quem sou eu para não entender os tempos?
vezes a primavera, o verão, o outono e o inverno acontece na minha e na sua vida tudo de uma vez, num dia só. Às vezes você acorda no verão, de repente já é outono, de repente já é inverno, de repente é primavera, você olha e fala: Deus, que negócio é esse? Que negócio é esse? E o grave é que a gente pergunta e ele nem responde. E enfrentar o silêncio de Deus, eu falo com Deus: me mata, mas não fique em silêncio. Me bate, mas não fique em silêncio. Fala alguma coisa. Fala alguma coisa. Neemias se prostra e ele chora. Quando a gente lê o texto, a gente acha que foi em 2, 3 frases o negócio se resolveu. Não. Foram meses de lágrimas. Foram meses de oração. Foram meses buscando em Deus estratégia. Porque ele não podia errar. Um povo já está lá e não fez nada. Um povo já está lá e fez o negócio pela metade. A gente não pode fazer para Deus pela metade. Quando a gente pega, a gente vai arrastando, mas a gente vai. Os irmãos que oram aqui 6 horas da manhã não sabem. Tem dia que eu pergunto para o pastor Luiz, pastor, já tem dia que eu estou arrebentada. Tem dia que eu chego aqui me arrastando, aí eu olho para o pastor Luiz enfoguetado e falo: isso, Deus. Capricha, derrama o sanguário do pastor, que hoje o negócio está com ele. Porque tem dia que a gente não está bem. E a melhor coisa na nossa vida é entender quando nós não estamos bem. Porque quando a gente não entende estar bem e admite, Ele é poderoso para mudar a nossa história. O negócio é quando a gente é igual aquela figueira que Jesus procurou fruto nela. A gente nem está produzindo fruto, mas só para fingir a gente produz folha. Só para enganar Jesus a gente produz folha. Porque se não é tempo de fruto, não é tempo de folha. Porque é outono, as folhas deveriam estar no chão. O que é aquela figueira da fazendo cheia de fruto? E Jesus olha e vai procurar fruto nela. A gente não entende porque é que Jesus amaldiçoou ela. É porque ela está vestida aparentando ter fruto e não tem fruto. Então entende, se você estiver mal, vem para o altar e faça igual Ana, que olhou para o sacerdote e diz assim: eu não estou embriagada, eu falo dos meus desgostos, eu falo das minhas aflições, eu falo do que vai no meu coração. Neemias está meses e meses orando e dizendo a Deus a dor do seu coração. Mas o tempo passa. A gente não fica chorando o tempo todo. Tem uma hora que ele se levanta. E quando ele se levanta, Deus já deu uma estratégia. Ele vai ser reparador de roturas. Ele vai ser um camarada que vai tirar a vergonha de Jerusalém. E aí quando ele se levanta e ele vai diante do rei, irmão, é muitos dias de jejum e oração. Não dá para chegar com a cara aberta, rindo, não sei lá do que. Não dá para chegar cantando, senão é tempo de cantar. Ele chega abatido e o rei olha e vê o semblante dele, porque o rei sabe quem é que se assenta com ele. O rei sabe quem é que está do lado dele. O rei olha e diz: que negócio é esse? Que semblante é esse? Doente, eu sei que você não está. E se você não está doente, eu te conheço. Isso é tristeza. Irmão, que coisa linda quando alguém nos conhece assim. Que coisa linda quando alguém conhece e entende quando é que a gente está triste. Às vezes eu chego aqui me acabando de chorar, alguém fica preocupado: quando é que eu estou chorando de tristeza? Porque quando eu estou chorando de tristeza, você vai saber. É porque Deus dá umas coisas pra gente, umas revelações pra gente, uns negócios e a gente não sabe o que fazer. Aí Neemias está triste porque ele não sabe como se dará o negócio. E aí o rei pergunta, fala pra ele: isso é tristeza. Isso no seu coração é tristeza. O rei podia mandar matar, mas o rei é inteligente, sabe que o homem é bom no que faz. Aí o rei olha para ele e o rei pergunta: o que você quer que eu faça? O que eu posso fazer? E aí ele conta a história: a cidade do sepulcro dos meus pais está destruída, e Jerusalém está envergonhada, o povo está paralisado, a cidade está em ruínas. Mas um dia Deus fez uma promessa, que
alguém se levantaria como reparador. E se o rei me permitir, se o rei me der liberação, eu quero ir lá. Eu quero ir lá. Irmão, quando o rei libera para ele ir, o rei dá passaporte para ele passar em todos os lugares. Porque é assim, quando a gente aprende a esperar o tempo de Deus, a gente não atropela nada. A gente vai andando e os caminhos vão se abrindo. A gente vai andando e a escada vai subindo. A gente vai andando e a coisa vai fluindo. Mas você olha e vê que ele chega em Jerusalém. E ele não chega dando ordem, ele não chega gritando, ele chega e ele vai olhar a situação. Ele vai dar uma olhada e reparar como é que está o negócio e como é que a gente vai fazer para consertar esse negócio. Como é que a gente vai fazer para reparar essa situação e virar esse jogo? Estamos falando para pastores. Às vezes você olha na sua igreja e parece que não vai dar. O negócio está tão feio. O inimigo fez tanta graça que você tem vontade de fechar aquela igreja e começar do zero. Quem nunca sentiu isso? Você tem vontade de pegar sua mala e sumir da cidade. Fazer igual o jovem, esconda numa sepultura, depois me chama. Quando esse negócio passar, o Senhor me chama, que eu te ouço e me levanto. Quem nunca sentiu isso, irmão? Somos de carne e osso. O moço está lá olhando a situação. O negócio era mais grave do que ele está pensando. A coisa é mais feia do que ele está pensando. O negócio é mais complicado. Mas só que antes dele chegar, ele jejuou. Antes dele chegar, ele orou. Então, enquanto ele orava, Deus preparava a equipe certa. Não tem que fazer nada sem oração, porque vai ser queda na certa. Não tenta fazer nada sem orientação do seu achismo, que você não acha nada. Você tem um Deus poderoso e que vai te ajudar. Porque a gente faz errado, aí a gente diz assim. Romanos 8:28 diz assim: todas as coisas, o que a gente diz? Todas as coisas. É assim que está escrito, irmão? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É assim que está escrito. Lá está escrito assim: sabemos. O primeiro verbo é sabemos que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Não adianta eu não saber. Não, se eu estou passando por um processo e eu não sei que isso vai contribuir para o bem, eu vou murmurar. Eu vou dizer: eu jejuo, o Senhor não me responde. Eu chamo, o Senhor não faz nada. Eu oro, o Senhor não muda a situação. Mas quando eu sei que tudo vai contribuir para o meu bem, eu respiro e fico vivo. Neemias está vendo a situação, mas não se desespera. Quando ele ouviu a notícia, ele tomou. Mas agora que ele está vendo, agora ele está pronto para esse negócio. E ele vai buscando estratégia em Deus. E você conhece a história, que ele começa a reconstrução. E todas as vezes que a gente começa um negócio que parece que não vai dar, os inimigos sempre se levantam. Sempre vai levantar alguém dizendo que você não vai dar conta. Sempre vai levantar alguém dizendo que o que você está fazendo presta para nada. Se vier uma raposa, vai jogar por dentro. Esse jejum que você está fazendo, meia dúzia de pessoas, não vai dar em nada. Se não vai dar em nada, tem que ser todo mundo irmão. Onde é que você viu Deus conversar com um montão? Quando tem 32 mil, Deus diz é muita gente. Quando tem 10 mil, Deus diz é muita gente. Mas quando tem 300, Deus fala: agora vai. Você consegue entender que Deus começa pela minoria? Então Neemias está com um problema para ser resolvido, mas ele já tem estratégias. E ele começa a trabalhar. Primeiro o inimigo fica quieto, vamos ver no que vai dar. O alicerce está se levantando, vamos ver no que vai dar. De repente, o muro começa a sair do chão. Aí o inimigo se preocupa e começa a convidar ele para algumas reuniões. E diz assim: a gente fez um jantar ali, a gente fez um banquete ali, a gente quer te honrar. E aí a gente não pergunta: é para ir, Deus? É para jantar? É para sentar naquela mesa? Mas Neemias olha e diz: eu não estou interessado em jantar. Eu não estou interessado em celebração. Eu tenho uma
para Neemias e diz assim: vão te matar. Vamos nos esconder ali no templo. Vamos nos esconder ali. Aí Neemias olha e diz: mas que homem sou eu que me esconderia num tempo tão difícil? Quem tem chamado sabe que a morte não te alcança. Desde 2019 que a morte está correndo atrás da gente. Olha nós aqui. Desde 2019, ele viu a nossa direita, 10 mil a nossa esquerda e nós estamos. Neemias olha e diz: não é hora de me esconder. Não é hora de me esconder. Aí é lindo que ele coloca a espada na mão dos construtores, dos pedreiros, dos serventes. Ele pega a espada, ele coloca as ferramentas, mas a ordem não é para atacar, é para defender. Não é para matar, é para ficar vivo. Não é para ferir ninguém, é só para não ser ferido. Você consegue entender o que é que Neemias está dizendo? Ele está dizendo que você tem a ferramenta e você vai usar só para preservar a sua vida. Não é para tirar a vida de ninguém. Aí ele separa as pessoas e ele diz assim: olha, o negócio é o seguinte, a gente vai se separar, o muro é grande, a cidade é grande, a gente vai ficar distante um do outro, mas é aquela coisa assim, longe e perto. Não é como Adão, perto e longe, mas é aquela coisa assim, você está lá em Azofuduto e eu estou aqui, a gente está longe. Mas Neemias leva com ele um moço que tem uma trombeta. E ele diz assim: quando a coisa se complicar, quando o inimigo se levantar contra um de nós, ouça o som da trombeta. Quando vocês ouvirem o alarido da trombeta, todo mundo vem e se junte. Porque quando nós nos juntarmos, o Senhor pelejará por nós. Quando nós nos juntarmos, o Senhor pelejará por nós. Você entende que o campo 141 é grande? Você entende que nós temos muitos pastores? A gente não se vê todos os dias, não dá. Estamos distantes porque a reconstrução é grande, é trabalhosa. Aleluia. A gente não pode estar na casa um do outro todos os dias. Mas entenda que na mão de alguém tem uma trombeta. Entenda que quando você estiver com problemas lá, faz barulho. Faça barulho que a gente chega junto. Faça barulho porque nós nos ajustaremos e daremos motivo para o céu descer. E daremos motivo para o exército de Deus guerrear as nossas guerras. Tudo que nós precisamos é entender por que é que nós fomos chamados. Você quer viver um jardim regado? Entenda. Sozinho você vai morrer no caminho. Mas se você fizer barulho, a gente te socorre. Se você estiver sofrendo ameaça, a gente te socorre. Sabe qual é o nosso problema? É o mesmo problema que Isaías diz. Vocês até parecem que gostam de vir na igreja. Vocês até parecem que gostam de aprender. Mas vocês vivem muito de aparência. Irmão, a gente precisa mostrar pose para o mundo. Para nós não. Para nós não. Tem muita gente que não morreu porque teve coragem de dizer: eu estou machucado. A gente precisa entender que nós somos resultado de um preço. E esse preço não foi fácil de pagar. Custou sangue. Você precisa entender que nós, como igreja, pertencemos a um leão.
E quando a coisa fica feia, ele ruge. E quando ele ruge, ele dá vitória à igreja. Mas nós precisamos entender que somos um exército. Nós precisamos entender que nós somos como Neemias. Nem sempre dá para abraçar e ficar perto de todo mundo. Nem sempre você vem numa Santa Ceia e dá para conversar com todo mundo. Mas se você liga e diz, vem cá me socorrer. Se você toca a trombeta lá, a gente chega correndo. Se alguém está com problema aqui, toca a trombeta, a gente chega correndo. Porque para nós não tem fruto podre. Não tem. Tem problema de relacionamento. Quando a gente diz pudreceu, não, é relacionamento. Chama para conversa, chama e olha no olho. Chama e senta e conversa. É bíblico, irmão. Você tem um problema com o irmão, chama ele e conversa. Se não deu certo, chama alguém. Você está entendendo? Então a gente precisa entender que quando alguém começa a dar problema, é só para chamar a atenção. Já viu um filho rebelde? Que de repente vai lá, corta o cabelo. Teve um dia que chegou uma esposa do delegado na minha casa e ela levou um moço estranho. O moço tinha cara de ET. De tão estranho que ele fez com o corpo e com o cabelo dele. E ela olhou para mim e disse assim: eu sou esposa do delegado fulano, me disseram que a senhora é boa com os jovens e eu trouxe esse moço. A senhora dá um jeito nele. Eu olhei para ela e eu vi que ela falava muito. Eu falei: senhora, deixa eu falar com ele. E ela disse: pode falar, moça. Eu olhei para ele e disse: você acha que você está bonito com esse cabelo? Ele olhou e disse: senhora está me chamando de feio? Não, estou te perguntando. Você acha que essa roupa está bem para você? E ele disse: senhora está dizendo que essa roupa está feia? Não, eu quero que você se olhe no espelho. Irmão, eu fui fazendo ele responder as perguntas. Em questão de menos de 5 minutos ele olhou para mim e disse: pastora, quando eu sair daqui eu vou cortar meu cabelo direito. Eu vou mudar as minhas vestes, porque tudo que eu estava fazendo é para mostrar para o meu pai que ele manda na cidade e não manda em mim. Ele manda na cidade, ele tem autoridade dada por governos, mas ele não manda em mim. E o moço saiu de lá transformado e parou de dar problema em casa. Você está entendendo? Então, de repente, alguém na sua casa está fazendo muito barulho, está fazendo muita graça. E aí você está achando que ele é o diabo e não é. Não é. Ele é só alguém que está precisando de um abraço. Semente que nasceu de você, irmão, não é para povoar o inferno, não é para povoar também. Semente que nasceu de você não é para morrer de forma trágica. Semente que nasceu de você é reparador de brecha. Semente que nasceu de você é reparador de brecha. Vai chegar em um lugar de ruína e vai ver que dá para reconstruir. Neemias fez o que ninguém fez. Reconstruiu em 52 dias. Mas antes de chegar lá, ele ficou seguindo o rei. O rei manda na cidade, no palácio de Babilônia, onde tudo é um reino poderoso. Todas as decisões de Neemias estão. É assim que faz. Enquanto todo mundo acha que ele pode ser envenenado, ele está olhando e dizendo: é assim que decide esse negócio. É assim que resolve essa questão. Irmão, isso é sabedoria, sabendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você está aqui nesta manhã para aprender. Então volte para a sua cidade e mude a sua mensagem. A gente precisa mudar a nossa linguagem. Semente que nasceu de você é reparador de brecha. Semente que nasceu de você é para fazer a diferença. Aprenda a abençoar os seus filhos. Não estou falando só filhos das entranhas, estou falando de filhos do coração. Aprenda a abençoar aquele que um dia você levou nas águas batismais. Para de dizer assim, se você não está satisfeito, a porta que você entrou é a mesma. Você é pregador do reino. Glória a Deus. Você não foi chamado para levar um povo para o céu, não é para o inferno, não. Jesus só amaldiçoou a figueira porque ela estava fingindo que era o que não era. É diferente. Ela ficou fingindo que tinha o que não tinha.
Você vai, que uma criança tem um machucado, você vai pôr remédio, o que é que ele fala? Vai arder. E minha mãe fala o quê? Arde mais cura. Então a gente chega num culto como esse, aí ele fala assim, vai arder. Aí Deus fala, mais cura. Porque às vezes você está gastando tempo jejuando e não tem resposta. Está gastando tempo orando e não tem resposta. Aí você precisa entender por que esse jejum e essa oração não está agradando. Porque você está jejuando e está orando e está matando gente. Você consegue entender isso? Quando eu comecei no meu ministério, meu pastor chegou para mim e me deu uma oportunidade. Eu tinha meses de batizado, ele disse, você vai fazer o culto de domingo à tarde. Vou te falar uma coisa. Se você não der fruto, você pode pendurar sua Bíblia que você não presta para nada. Eu falei com ele, me dá uma semana e eu lhe dou a resposta. Ele me deu uma semana, eu fiz igual Neemias. Eu chorei e disse, Deus, ele falou que eu vou morrer se eu não der fruto. Ele falou que eu não presto para nada. Bom, 8 dias Deus fez algo extraordinário. 8 dias Deus levantou o povo, Deus curou gente, Deus libertou, Deus trouxe gente da roça, Deus trouxe gente dos distritos, mas a igreja no domingo à tarde se encheu. Não é porque eu sou bom, é porque Ele é extraordinário. Quando você fizer direito, Ele vem. Quando você pedir socorro, Ele te cura. Entregar credencial não resolve nada. Entregar a sua posição não resolve nada. E Jacó fugiu da casa do pai, do irmão que queria matar ele. Mas quando ele chega e tem uma experiência com Deus, a gente aprendeu a vida inteira que ele saiu com um cajado, mas não é verdade. Quando ele acordou pela manhã, que ele tinha tido uma experiência, ele foi na sua aljava e arrancou a botija de azeite e despejou o azeite na terra. Mesmo quando a gente foge, a gente leva um céu. Mesmo quando a gente precisa se esconder, você leva cajado, mas a sua botija de azeite não se perde. Eu sei que nessa manhã tem gente que achava que não ia dar conta. A gente está aqui para te ajudar. A gente quer orar com você aqui no altar. Posso, pastor? Eu quero chamar você que está vivendo um deserto. Que as situações parecem até que estão em ruínas. Você prega, não parece que ele está te ouvindo? Você está ensinando e a pessoa sai lá na porta e diz, quem é o pastor para ter moral para falar isso de mim? E aí isso mexe na sua alma, isso mexe nas suas estruturas. E você diz assim, Deus, acho que eu não fui chamado para isso. Eu acho que outro faria melhor do que eu. Entenda. Saiba que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam o Senhor. Não erre o alvo. Não tome decisões erradas. Se Deus não falar, não faça. Se Deus não botar a mão, não bote. Eu quero orar por você. Eu quero que você venha para o altar nesta manhã, quem sentir no seu coração. O pastor também vai subir aqui. Nós vamos orar por você, por esse campo. Você consegue entender que nós somos a Jerusalém? Nós somos a Jerusalém. Há um rio de Deus aqui. Você acredita que há um rio de Deus aqui? Há um rio que desce do trono de Deus aqui. E você precisa entender até onde você vai nesse rio. Deus te trouxe aqui hoje para medir águas para você. É você que decide se você vai 1 côvado, 2 côvados, 3 côvados. É você que decide se vai com água nos arqueiros, se vai no joelho, se vai na cintura, ou se vai se soltar e deixar ele dominar. É você que decide. A gente está aqui para ser curado. A gente está aqui para te abraçar e para te dizer, você não foi fruto podre e não será. A gente pode se desentender de vez em quando, é normal. Isso só não pode virar raiz de amargura. A gente pode se desentender de vez em quando, mas isso não pode me fazer usar a minha espada para matar você. A minha espada não é para te matar, é só para te defender. A sua espada é só para você se defender. É só para você encarar o inimigo de frente. É só para ele entender que você não está desarmado. Então eu quero que você que queira vir para frente, venha para frente. Eu sei que a gente está vivendo dias difíceis. O sol está escaldante, mas ele disse que vai fazer desse lugar árido um jardim. Aqui tem gente que precisa da sua oração, que precisa que você chegue junto com ele. Tem alguém aí para pegar junto?
desce lá e ressuscita. Tem alguém como Paulo aqui com coragem de ressuscitar alguém? Tem alguém aqui com coragem de botar a mão no ombro de alguém? Nós somos do ministério, nós somos pastores, nós somos obreiros, nós somos a linha de frente. Nós somos o Neemias desse tempo. E que Deus nos chamou para reconstruir. Você não nos chamou para ser vergonha ou passar vergonha. Você foi chamado para reconstruir. Aqui tem gente que é Arão e é um na vida de alguém. Tem horas que se Moisés não estiver com o braço erguido, a gente perde. Tem horas que se a gente não estiver com a mão estendida para socorrer Moisés, a gente perde a guerra por nada. Quando você vence, eu venço. Quando você triunfa, eu triunfo. Nós somos igreja. Nós somos igreja. Eu sei que tem gente que está dizendo assim, não, eu estou muito bem. Então quem está de pé, cuide para que não caia. E já que a gente busca esse reforço, aqui no altar. Quando você se planta aqui, a Bíblia diz que você floresce nos atos do Senhor. Então eu quero que você, primeiro você faça uma oração. Você e Deus. Aleluia. Ele sonda e te conhece. E Ele quer te usar como farol. Quantas vezes você cantou como farol que brilha à noite? Aí vem os dias tenebrosos que você recua. Quantas vezes você cantou, me usa como ponte sobre as águas, e aí você tem medo do abismo? Quantas vezes você cantou que seria abrir